Bom, galera, o que acontece? Hoje a gente tá num vídeo aqui bem diferente do convencional. Tô aqui com a Alexa, tá? Essa daqui é a Echo de quarta geração Zigbee Som Premium. E assim, qual é a ideia desse vídeo aqui? Essa Alexa aqui, quem comprou foi o meu produtor. E ele comprou justamente por ela ter o nome Som Premium, né? Ele imaginou assim, pô, já que ela tem um Som Premium, eu vou ter uma Alexa e, em compensação, eu também vou ter um baita de um som na minha casa. E a ideia desse vídeo aqui é responder isso. Será que vale a pena você pagar aí seus R$700 em uma Alexa dessa ou investir logo direto em uma baita de uma caixa de som por o mesmo preço? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou responder essa pergunta e também tirar outras dúvidas, né? Fazer algumas coisinhas com ela aqui que vai ser muito interessante. Falando da Alexa em si, pô, essa daqui é uma Alexa como qualquer outra, né? E o diferencial dela, eu acho essa daqui uma das mais bonitas do que as outras, apesar de ela ser grande. Mas assim, isso aqui em uma bancada, eu acredito que combina, principalmente se você for optar pela branca, e até a preta também ela combina bastante em cima de uma bancada. Então, com relação à parte de estrutura, eu não tenho muito o que falar não. É uma Alexa como qualquer outra. Mas a questão aqui é o som dela. Será que realmente vale a pena o investimento? Será que ela entrega tanta potência como ela disse que entrega? E o principal, se essa potência toda vem com qualidade ou não? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou testar, eu sei que é muito difícil mostrar para vocês através de uma câmera, através de um vídeo, qualidade sonora. O que a gente vai tentar fazer é o quê? A gente vai deixar uma música rodando aqui, eu vou testar ela no volume médio e no volume máximo, e depois eu vou dar a minha opinião se realmente vale a pena esse investimento ou não. E depois disso a gente vai fazer um teste com ela no Fire Stick, que eu acredito que seja uma das combinações mais interessantes que você pode fazer com essa Alexa. Na verdade, com qualquer Alexa. Essa em específico, pela questão de ela ter mais potência sonora, tá bom? Bom, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar testar o som dela. Eu sei que para vocês aí não vai fazer muita diferença, mas eu vou colocar a música para tocar no som médio dela, tá bom? E depois eu vou comentar o que eu achei. E vou colocar no som máximo e vamos ver se ela consegue entregar isso tudo de qualidade mesmo ou não. Vou tocar aqui, ó. Esse aqui é o som médio, tá? O que acontece? O som médio dela é um som ambiente ok. Pra te ser bem sincero, eu acredito que você consegue ter esse mesmo som aqui nas Echo Dots, que são bem mais acessíveis, tá? Mas bora tentar forçar um pouquinho ela mais, estourar um pouquinho mais o som dela e ver como é que ela se sai. Vou botar no máximo agora, estourando o máximo, e vou botar o mesmo trecho da música, ó, ou melhor, a mesma música no mesmo trecho. Bora ver como é que ela sai. O que acontece aqui? Com relação à parte do grave dela, realmente, a mesa treme, você sente um grave legal, entendeu? Porém, de imediato você percebe que realmente o som dela acaba distorcendo um pouquinho. Então, apesar de ela ser vendida como um som premium, eu acredito que essa não é a principal qualidade dela. Eu acredito que a principal qualidade dela é sim ter um som mais potente, afinal de contas ela é maior, tem uma caixa maior, porém não quer dizer que você vai ter qualidades absurdas com ela, tá bom? Agora tem uma coisa que eu achei muito interessante nela, eu vou botar ela para tocar de novo no som máximo dela e eu vou pedir para ela parar com o comando de voz. E você vai perceber que mesmo no som máximo, ela consegue me ouvir e ainda pausar a música. Bora ver? Echo Play. Flow no Deezer. Echo, pausar a música. Pronto. Então assim, mesmo com o som estourando e muito alto, ela ainda assim consegue te ouvir. Agora sim, ó, deixando essa parte de som de lado, depois eu dou minhas considerações, eu vou fazer uma coisa com ela que eu acho que é mais interessante, principalmente para quem está pensando realmente em comprar ela, que é utilizar ela no Fire Stick como um home theater. Porque essa daí sim eu acho que é uma função interessante, não pela qualidade sonora, mas sim pela potência que ela entrega. Ela é mais alta do que as outras, então isso aí acaba deixando ela mais interessante. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o controle, deixa eu deixar aqui o celular de lado.
Bom, o que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou ligar ela no meu Fire Stick para a gente poder usar uma função que eu acredito que seja mais interessante para quem está realmente querendo comprar ela, que é usar ela como um home kit junto com o Fire Stick. Vamos lá. O que acontece? Estou aqui no meu Fire Stick, eu vou conectar ela, tá? Ela não está conectada. Então eu vou vir aqui, ó, no menu iniciar, configurações, tela e sons. Já é um mini tutorial para vocês, tá? Alexa Home Teacher, criar Home Teacher, ok. Ela vai procurar o dispositivo. Vamos ver se ela vai encontrar aqui. Já encontrou, ó. Até rápido. Vai ser esse aqui mesmo. Avançar. Ok, vamos ver. Sim, continuar. Criando Home Teacher. Agora aqui é só avançar, tá? Ela vai configurar algumas coisas relacionadas à Alexa. Pronto, o que acontece? Só uma coisa antes. Para você fazer com que tudo isso funcione perfeitamente, é necessário com que você esteja conectado na mesma rede, tá? Tanto a sua Alexa, isso serve para qualquer Alexa, quanto o seu Fire Stick. Isso é uma coisa importante para daqui a pouco você não ficar comentando, o meu não deu certo por causa disso, o meu tá bugado. Verifica se está na mesma rede, tá bom? Pronto, eu vou colocar aqui uma previsualização onde ele faz uma mini apresentação aí para vocês verem essa conexão do Fire Stick com a Alexa, tá bom? Vamos lá. Ó. Caramba, hein? Deixa eu pular aqui. Então assim, o que acontece? Com esse pequeno demonstrativo aí, já deu para vocês verem uma função que aí sim eu acredito que vale a pena você ter ela para você usar como home theater para assistir filme, séries. Aí sim, talvez ela te atenda no quesito mais de potência, não de qualidade, mas sim de potência. Você vai ter um bom som, tá? É um som com grave bom, presença, não sei se é o formato dela, mas eu tô aqui de costas mesmo para ela e mesmo assim dá uma sensação que o som cobre todo o espaço aqui. E isso é bom. Agora sim, sinceramente, para finalizar aqui o vídeo, vale a pena você pagar os seus R$ 700? Olha, você encontra caixas muito mais potentes, Bluetooth, com todas as funções que praticamente ela tem, por muito mais barato que isso, né? Ou melhor, muito mais barato que isso. Mas aqui você não está pagando só pela caixa, tá? Você está pagando a caixa e a Alexa. Então assim, se você já tem uma Alexa, eu acredito que não vale a pena você investir nela, tá bom? Vale muito mais a pena você pegar esse dinheiro e investir uma baita uma baita caixa de som, que você vai ter muito mais potência e muito mais qualidade sonora. Agora, porém, eu não tenho Alexa, Dini, e também não tenho caixa de som. Eu queria comprar os dois. Aí vale a pena você comprar um Alexa e comprar um som mais potente? Aí depende muito da sua exigência com relação à qualidade sonora. Se você não é muito exigente, aí eu recomendo você realmente pegar esse combo que é 2 em 1. No final das contas, vai da sua necessidade. Bom, mas essa é a Apple, tá? Um produto de excelente qualidade de construção e com uma boa potência. Mas fica faltando um pouco do som premium que ela tanto promete. Mas esse daqui foi o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dá um like aqui nesse vídeo aqui. Se inscreve nesse canal porque finalmente a gente já tá conseguindo bater a nossa tão querida meta. Valeu? E até a próxima. Cima! Ego! Que loucura! Insanidade, loucura, loucura e loucura são comportamentos causados por certos padrões Tá bom, mentais ou comportamentais. Tá bom.